desmatamento subiu em um momento de recessão, em que a economia está paralisada. Agora você imagina se estivesse crescendo. Então se criou uma expectativa de impunidade que voltou a graçar na Amazônia, e isso tem um prejuízo enorme para as conquistas que já foram alcançadas. Esse é o momento de revisitar o PPCDAM, e uma coisa fundamental é voltar a publicizar e dar acesso aos dados do DT, do Sistema de Detecção de Desmatamento em tempo real, que hoje virou de novo uma caixa preta, e que durante a nossa gestão eles eram disponibilizados para todos aqueles que se cadastravam para ter acesso às informações. É fundamental que se tenha medidas que combinem, além das ações de comando e controle que precisam ser reforçadas, aquelas medidas que foram tomadas em 2008, que tem a questão do crédito, mas também o apoio às atividades produtivas sustentáveis. Fazer o processo de ordenamento territorial e fundiário que está paralisado, a destinação das áreas, quer para a terra indígena, unidade de conservação, para o uso sustentável, para a consolidação. E isso parou de ser feito, da transparência ao cadastro ambiental rural. Tudo são mecanismos que precisam ser implementados, da escala ao programa ABC, que é um programa muito interessante, mas que com uma escala muito pequena. Senadora? Só para completar, só diria que isso tudo é talvez por falta de sensibilidade também do presidente com o ambiente. Com certeza por falta de continuidade das ações. As ações que vinham sendo implementadas, elas previam 3 eixos. Combate às práticas ilegais, isso levou ao desmatamento para uma queda de 80%. Ordenamento territorial e fundiário, isso foi feito em parte quando se criou 24 milhões de hectares de unidade de conservação, mas depois não teve continuidade. E apoio às atividades produtivas sustentáveis, que não teve suporte em momento algum. Se você tira o que não pode, você tem que estabelecer o como pode. Você faz um plano safra sem colocar nenhuma condicionante ambiental. Você cria um equivalente para os pequenos produtores sem nenhuma equivalente ambiental. Você não cria um mecanismo de suporte para acelerar os incentivos para que se mude, né, a ideia de que desmatar compensa. E obviamente que o sinal trocado de legalizar áreas ilegalmente desmatadas e consolidar essas áreas com uma medida provisória que legalizou 47 milhões de hectares, dá a expectativa semelhante àquela, né? Que tinha, lembra? Plante que o João garante. Ou seja, você faz a contravenção que alguém legaliza. Isso não pode, é um recado que não pode passar. Será que isso é um efeito da Cátia Abreu no Ministério da Agricultura? Olha, eu acho que é muito simplista se a gente for por esse caminho. Isso está em curso desde 2008, quando o ministro Mangabeira Unger, junto com o ministro Stefanes, junto com o governador do Mato Grosso, junto com o governador do Pará, queriam induzir o presidente da República a revogar as medidas do plano de combate ao desmatamento. Com a saída da equipe que estava no Ministério, se criou uma grande repercussão nacional. As medidas foram mantidas, porque criou um constrangimento para revogá-las, e obviamente que a mobilização da sociedade deu sustentação política para o presidente mantê-las, mas houve um processo de desmonte de lá para cá. Quantas grandes operações da Polícia Federal foram feitas? Quais foram os mecanismos que foram criados para aperfeiçoar o PPCDAM? A não continuidade dos seminários técnicos científicos para aprimorar o programa, o fechamento dos dados que antes eram disponibilizados. Tem uma série de ações que foram, de certa forma, desconstituindo o plano. Obviamente que quando a marmita acabou, agora você começa a se deparar com a realidade de não ter feito nada para aperfeiçoar ou para colocar no lugar. Senadora, a senhora, no começo da sua fala, mencionou que a situação política e econômica do Brasil, a crise política e econômica, colocam em segundo plano esses temas tão importantes que o mundo inteiro está discutindo aqui. Isso ou algum outro motivo levaria a senhora, eventualmente, a reconsiderar a sua posição contrária ao impeachment da presidente Dilma? Esse dado está colocado desde sempre. Desde que você tem um governo de coalizão que não tem força de sustentação no Congresso,
A agenda indígena, a agenda ambiental, a agenda de direitos humanos foi sempre colocada como moeda de troca. O que nós dizemos no nosso documento é que nesse momento, porque a única novidade que se tem é que foi acolhido o pedido de impeachment. Então nós dizemos que vamos firmar a nossa posição no processo e de que ainda não há elementos suficientes para caracterizar o impeachment. Não sei o que vai acontecer daqui para frente, já que o processo está aberto, e vamos agir com independência para afirmar a nossa posição. Uma coisa eu sei. Uma posição contrária de princípio. Uma coisa eu sei. O que precisa ser dado força é as investigações. As investigações é aquilo que está trazendo os elementos mais importantes para passar o Brasil a limpo. Foi da Lava Jato que veio aquilo que é perentório contra o Cunha e pelo qual ele deve ser afastado. Foi das investigações da Lava Jato que veio os elementos que levou à prisão do tesoureiro do PT. Foram das investigações da Lava Jato que trouxe os elementos para levar à prisão o senador Delcídio. E a Lava Jato está trazendo novos elementos o tempo todo. Portanto, há um processo no TSE que levanta a possibilidade de que o dinheiro do Petrolão tenha sido usado para irrigar a campanha da presidente e do vice-presidente. Portanto, ambos são faces da mesma moeda. Eu não estou condenando a priori ninguém, mas o que nós não podemos é esquecer que nesse momento o PT e o PMDB ambos estão implicados. Estão implicados porque produziram essa crise política, estão implicados porque produziram essa crise econômica e estão implicados porque se temos no PT o presidente, o tesoureiro Vacário e o líder do governo preso, nós temos o presidente Renan e o presidente Cunha do PMDB igualmente implicados. O que a sociedade brasileira não pode deixar é que se coloque um passe-patou colorido nessa crise terrível em preto e branco e se ache que o problema está resolvido. Não vale a pena pagar o preço para colocar apenas um passe-patou colorido. É preciso ir a fundo nas investigações para que a gente possa fazer o que de fato precisa ser feito. Senadora, a senhora disse na sua fala... A respeito de Michel Temer e dessa última carta que foi enviada ao Planalto ontem, qual é a sua leitura a respeito dessa divergência crescente entre... qual é a sua leitura a respeito dessa divergência crescente entre o Planalto e o vice-presidente? E da postura do PMDB. E a senhora acha que ele tem legitimidade? Eu acho que divergência é um termo que você usa com muita brandura, porque eu considero isso uma ruptura. Só que não é uma ruptura que se oficializa, porque na prática ela já vem de muito tempo, pelo visto. Está narrada na carta do próprio vice-presidente. Ele apenas oficializou aquilo que nós ainda não tínhamos como uma informação oficial. E obviamente que em relação às pedaladas, o vice-presidente também está dizendo que ele assinou documentos que são também pedaladas. Em relação à crise econômica, ele também é parte dela, o partido dele também está envolvido na Lava Jato. O Brasil precisa olhar para o que está acontecendo. Nós temos que parar com essa ansiedade tóxica de querer repetir a história. Eu acho que tem muita gente querendo repetir a história. Não é? A história não se repete. E se repete, ou é como comédia ou é como tragédia. É muito dura para achar que é comédia. Então, não podemos arriscar nenhum tipo de tragédia. A história não se repete. E eu acho que a gente tem que olhar para esse momento genuíno da história brasileira e ver qual é a responsabilidade que nós temos com o país, com a sociedade que está perdendo seus empregos. Não podemos, nesse momento de crise, ter qualquer posição que não seja do compromisso com a verdade. As investigações, a Lava Jato está o tempo todo trazendo elementos a toda hora, a todo momento. Precisamos ficar atentos. É por isso que o processo do TSE, ele é muito importante. E é importante exatamente porque ele trata da questão na essência. Não é apenas um processo político que, no meu entendimento, começa de uma forma muito estranha para todos os brasileiros, cheio de barganhas, né?
Tinha um momento em que a situação e a oposição estavam blindando o presidente Cunha. Depois da pressão da sociedade, foi que ambos se desvencilharam das acusações que a justiça juntou contra ele. A polícia está fazendo o seu trabalho sem nenhum tipo de barganha, sem nenhum tipo de blindagem. E eu insisto, o processo correto é o que está no TSE. A senhora considera esse momento esse processo do impeachment como uma tentativa de golpe até aqui? A senhora usa essa expressão? Não, quem leu a nota da Rede e viu as entrevistas que eu dei sabe que eu disse que o impeachment não é golpe. O impeachment está previsto na Constituição para aquelas situações que são amparadas pela Constituição. Qualquer cidadão brasileiro pode entrar, se quiser, com pedido de impeachment. Caberá ao Congresso, à luz da Constituição, dar suporte a esse pedido ou não. Mas não se pode chamar de golpe aquilo que está previsto na Constituição para crimes contra o orçamento, para casos de envolvimento direto de corrupção e outros aspectos. Agora, qual que é a alternativa política agora? E como é que a senhora vê o desfecho disso? Se você tiver uma pessoa que consiga responder isso, candidate ao Prêmio Nobel da Paz, que ela será Novas eleições, senadora? A senhora deu mais ênfase à TSE. A TSE implica novas eleições. Mas é um processo da justiça. Você não vai ter ali uma ação política onde você está tomando apenas uma decisão, digamos assim, com base nas negociações políticas. Óbvio que o impeachment não é golpe. As pessoas que apresentaram são juristas respeitáveis, defensores da democracia, não são golpistas. O impeachment é ir para a casa, teoricamente, do povo, envolve a mobilização da sociedade, são vários elementos, por isso que eu digo, nós vamos firmar nossa posição no mérito, no processo. Nesse momento, nós achamos que ainda não há elementos suficientes para a caracterização do impeachment. Mas deixa aberto, No entanto, o processo no TSE depende das investigações. E sobre esses eu não tenho qualquer tipo de ascensão. Portanto, me sinto isenta para defender. E mais ainda, se for um processo célebre, bem célebre, e se disserem que as eleições vão acontecer amanhã, eu sequer serei candidata. Por quê? Porque eu acabei de me filiar na Rede, não teria um ano de filiação. Nenhum de vocês parou para pensar nisso. Não. Quando dizem que o interesse é meu de ser candidata. Eu quero que o Brasil seja passado a limpo. Esse não é momento de pensar em eleição. Esse é momento de pensar na nação. O Brasil até ontem pensava que estava no fundo do poço. Agora parece que a gente está num poço sem fundo. Se vier mais uma agência rebaixando o grau de investimento, os fundos de pensão vão sair do Brasil. Nós já estamos com uma perspectiva de 10% de desemprego. Já uma ruptura entre o vice e a presidente. Nós temos uma situação com 4 planos econômicos, um do governo, um do PT, um do presidente do Senado, outro do PMDB, certo? Nós temos que pensar no país, não é? Se fizeram o processo do TSE com a celeridade que o Brasil precisa, talvez, mesmo que eu quisesse, que eu ainda não sei se serei candidata em 2018, certo? Mesmo que eu quisesse, eu não poderia, porque eu acabei de me filiar na Rede e constitucionalmente precisa de 1 ano para ser candidata. A Rede teria outro candidato? Eu não sei, eu não estou dizendo, é momento de falar em eleição, estou dizendo que não é momento de falar em eleição, é momento de falar na nação. Eu dei um furo para vocês de primeira mão, que ninguém pensou, ninguém investigou, de que eu não tenho 1 ano de filiada na Rede e, portanto, falo com completa isenção, pensando no Brasil. Nós estamos num momento dramático da história do Brasil. Mas quer dizer que então a senhora não vê desfecho, né? Não, eu vejo. O melhor desfecho para um momento como esse é a verdade. É a verdade. A verdade é que vai nos tirar desse buraco sem fundo e nos criar algum fundo para esse poço. Senadora, na sua fala a senhora disse que a criminalidade, não há espaço para criminalidade em relação ao desmatamento, né, que não tem como ter uma meta, um prazo para a criminalidade no desmatamento. A senhora acha que essa tolerância foi demais também em relação à corrupção, do Planalto com a corrupção? Repita, por favor. A senhora falou que a criminalidade em relação ao desmatamento não pode ter um prazo, né? A senhora disse aqui. A senhora acha que o Planalto teve uma tolerância elástica demais com a corrupção? Nós temos um caso de corrupção, como diz o juiz Sérgio Moro, que é permanente, sistêmica, endêmica, institucionalizada.
porque o que acontece na Petrobras, nós acabamos de ver uma empresa que foi a Andrade Gutierrez pagando 1 bilhão de multas, dizendo que teve o mesmo processo em relação a Belo Monte. E se você for olhar em vários outros setores, com certeza isso está acontecendo. É por isso que é muito bom que a gente ponha os olhos nas investigações. São as investigações que estão revelando quem são os culpados, quem é conivente, quem como chama? Leniente, eu nunca consigo falar. Leniente e quem é incompetente. As investigações estão demonstrando a incompetência, a leniência e a conivência. Obrigada. Obrigado. Você é show.